Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Alegria estar com vocês. A gente agradece mais uma vez a oportunidade. Sempre é uma alegria estar nesse grupo aqui trabalhando junto com vocês. Nós temos uma palestra para hoje conversando sobre a contribuição do Espiritismo ao nosso progresso. Contribuição do Espiritismo para a nossa evolução. Qual que é a utilidade do Espiritismo? Como que o Espiritismo nos ajuda como pessoas e como grupos, como sociedade. Foi através da mediunidade, da pesquisa mediúnica, que nós descobrimos a existência dos espíritos. A doutrina espírita, ela foi elaborada através de Allan Kardec, a partir do Livro dos Espíritos, 1857, através de pesquisas mediúnicas. Ele, através dos seus trabalhos, visitando as famílias ali, que as reuniões na época eram feitas em famílias, ainda não existiam os centros espíritas, e o mestre, ele era professor e tinha alguns amigos conhecidos que faziam reuniões mediúnicas em casa, como a família Baldan. Ele foi convidado para conhecer e começou a participar, achou muito interessante. Ele começou a levar perguntas e, através dessas perguntas que ele levava, e as perguntas que o grupo já tinha respondido, os espíritos já tinham respondido, formou-se vários cadernos. Desses cadernos, o Kardec começou a trabalhar eles e fez o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, daqui 2 dias, a gente vai estar comemorando aí mais um aniversário do Livro dos Espíritos. Então, através da mediunidade, os espíritos confirmaram os princípios da doutrina espírita. Deus único, somente um Deus, não existe deuses. O Deus único, ele é onipresente, está em todos os lugares, onipotente, poderoso, soberanamente poderoso, onisciente, conhece tudo. Deus é infinitamente amoroso. Justiça, perfeição da justiça divina, justiça de Deus. E o nosso Pai é inigualável. Por mais que um espírito progrida, evolua, jamais ele vai se igualar a Deus, porque nós somos limitados, nós temos limites, e o nosso Pai, Deus, não tem limites, é infinito, é ilimitado. Mais alguns princípios do Espiritismo. Lei de ação e reação, plantar e colher. Quando nós fazemos o bem, nós recebemos o bem. Se nós fazemos o mal, vai haver as consequências para nós de sofrimento, de doenças. Então, através da lei de ação e reação, nós aprendemos que os caminhos corretos são os caminhos do bem, da prática do amor, da prática da caridade, da fraternidade. Lei do progresso. Estamos todos sempre melhorando. Todos nós estamos sempre evoluindo ao longo das nossas várias encarnações. Nós já tivemos muitas e muitas vidas e teremos ainda muitas e muitas outras vidas. E ao longo dessas vidas, nós estamos num processo de evolução, de melhoria. Através dos nossos erros e acertos, nós estamos aprendendo. Então, quando nós erramos, os erros geram sofrimento, doenças. Quando nós acertamos, felicidade, saúde. Então, nós, como espíritos, vamos aprendendo
os caminhos corretos ao longo das nossas vidas, das nossas encarnações. Estamos sempre melhorando. A reencarnação, como eu disse para vocês, várias e várias vidas que nós já tivemos e que ainda teremos, não só aqui na Terra, como também em outros mundos. O Espiritismo nos ensina que existe uma pluralidade de mundos habitados. O universo é infinito. Muitas e muitas escolas. O planeta Terra é uma dessas escolas. Mundo ainda de expiação e provas. Mundo ainda que habita espíritos ainda muito orgulhosos, muito egoístas, muito vaidosos, ainda muito apegados aos prazeres da matéria, mas que está também melhorando, está também evoluindo. Então esses conhecimentos, eles se caracterizam como os princípios básicos da doutrina espírita. Interessante a gente lembrar que o nosso Mestre Jesus, na época que ele esteve entre nós, ele disse que ele não podia ensinar todas as coisas para nós, porque nós ainda não tínhamos condições de assimilar todos os conhecimentos. E que no futuro ele iria enviar para nós o Consolador. Nós espíritas acreditamos que o Espiritismo é o Consolador prometido pelo Mestre Jesus. Quando a gente tem contato com os princípios espíritas, ele produz em nós muita consolação, sem dúvida. É o Consolador prometido pelo Mestre Jesus. Quanto às contribuições do Espiritismo ao progresso, eu separei aqui por itens, pessoal, algumas contribuições. Com relação às leis, ao direito, quais são as contribuições do Espiritismo ao direito? Contribuições para com as leis humanas. Será que o Espiritismo é capaz de ajudar a melhorar as nossas leis? Será? Sim. Uma delas, pena de morte. O nosso Brasil, graças a Deus, felizmente, nós não temos a pena de morte, mas muitos e muitos países ainda adotam a pena de morte. O Espiritismo, demonstrando que nós somos espíritos imortais, morre o corpo, mas nós, espíritos, continuamos. Então, a pena de morte não tem sentido. Imaginem vocês um indivíduo que comete crimes hediondos, muito violento. Ele é condenado, pena de morte, mas ele continua existindo como espírito. E ele, naquela sua revolta, naquela sua agressividade, ele se torna um espírito obsessor da sociedade, porque ele continua existindo. Então, o correto que nós aprendemos no Espiritismo é nós trabalharmos na reeducação dessas pessoas que cometem crimes. Nós, espíritas, nós somos favoráveis aos direitos humanos. Nós devemos tratar o criminoso com respeito. Ele vai estar preso, ele vai estar confinado, porque ele não tem condições de viver em sociedade. Mas ele, na cadeia, na prisão, ele vai ter médico, ele vai ter alimentação, se ele tiver condições de receber professores para sua educação, ele vai receber. Se ele puder aprender uma profissão, ele vai aprender uma profissão e vai trabalhar, vai ser dado condições para ele trabalhar na prisão. Então, nós, espíritas, entendemos que nós devemos trabalhar na educação. E esses indivíduos que são indivíduos agressivos, violentos, nós aprendemos que ao longo das encarnações vão melhorando. Como eu disse para vocês no início, nós estamos num processo de evolução, de melhoria. Então, um indivíduo hoje que é muito agressivo, muito violento, que comete crimes, se a gente pudesse ver ele daqui umas 10 encarnações na frente, nós iríamos ver um homem de bem, uma pessoa trabalhadora, porque ele aprendeu as lições. Nós estamos num processo de encarne e desencarne. A gente fica um tempo no mundo espiritual, depois nasce de novo, e quando a gente erra, o sofrimento é muito grande.
no mundo espiritual e depois em futuras vidas. Como eu disse para vocês, a gente planta e colhe o que plantou. Então, nós aprendemos com o sofrimento, aprendemos com as dores. Indivíduos que cometem muitos crimes, o sofrimento deles também vai ser um sofrimento assim, muito intenso durante várias vidas, até que ele consiga aprender a lição e começar a se reformar, começar a se melhorar. Então, a pena de morte para nós, portanto, não tem sentido, porque nós não morremos, nós somos imortais. Nós, como espíritos, somos imortais, continuamos existindo. Outra coisa que a gente pode melhorar nas nossas leis, o aborto. Tem muitos países que aprovam o aborto. Nós sabemos que no processo de gestação, já na ligação do espermatozoide com o óvulo, já tem ali um espírito em desenvolvimento. Então, num processo de 9 meses de gestação, existe um espírito ali ligado. Se nós efetuarmos o aborto, nós estamos impedindo o renascimento, a reencarnação de um espírito. Então, para nós espíritas, o aborto é um erro. Nós devemos incentivar a vida, proteger a vida e jamais incentivar o aborto. Então, as nossas leis terão uma grande contribuição do Espiritismo com relação ao aborto, pena de morte, e como eu já disse para vocês, com relação aos direitos humanos. Nós valorizamos muito os direitos humanos, tratar as pessoas sempre com respeito, com educação, fazer sempre o bem. Mesmo, eventualmente, que o indivíduo tenha feito mal para a sociedade, nós aprendemos no Espiritismo que nós devemos fazer o bem. Como dizia o Mestre Jesus, amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e maltratam, bendizei os que vos maldizem, ensinamentos do Mestre Jesus. Fazer sempre o bem, mesmo para aqueles que eventualmente nos tenham feito o mal. Jamais a vingança, jamais querer o mal do outro. O Espiritismo, ele resgata os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. O Espiritismo, ele traz os conhecimentos de Jesus numa linguagem atual. Quando a gente lê a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nós observamos ali um livro que traz para nós lições de moral, lições de ética, mostrando quais são os caminhos que nós devemos seguir. Então, está tudo ali, no Evangelho segundo o Espiritismo. Com relação à educação, a área de pedagogia, o Espiritismo ensina para nós que as crianças, quando elas renascem, quando elas reencarnam, não são uma página em branco, não estão começando do zero. Esses espíritos já trazem do passado, de outras vidas, as suas tendências positivas e negativas. Então, na área de educação, nós pais, nós professores, vamos observar cuidadosamente as características de cada criança, o que ela tem de tendências positivas e negativas, e vamos trabalhar elas para que elas possam se aperfeiçoar, corrigir os seus erros, seus eventuais vícios de outras vidas. E quando elas têm as suas tendências positivas, nós vamos incentivá-las a desenvolver aquelas virtudes, o seu lado positivo. Então, o Espiritismo, ele tem uma grande contribuição na área da pedagogia, na área da educação, incentivando as nossas vocações. Vai ser uma revolução. Nós não vamos tratar todas as crianças de forma igual. Cada criança vai ter os seus tratamentos especiais de acordo com as suas necessidades de educação. Será uma revolução na área de educação que o Espiritismo vai promover. E na área da medicina? Contribuições do Espiritismo na área da medicina. O que o Espiritismo ensina para nós? Que nós temos esse corpo material, esse corpo de carne e osso, mas nós temos também um corpo espiritual, que é o perispírito.
Então nós devemos, além de tratar o nosso organismo físico, o organismo material, nós temos que cuidar também do nosso organismo espiritual, do perispírito. E como é que é feito esse tratamento? Eles dizem, os espíritos, que quando nós somos pessoas trabalhadoras, construtivas, quando nós pensamos positivamente, quando a gente gosta de ajudar, de colaborar, nós estamos contribuindo, nós estamos ajudando. E quando nós estamos ajudando, somos ajudados. Então, tem muitas doenças que nós trazemos de outras vidas devido aos erros que cometemos lá atrás. Alguns exemplos. Imaginem vocês um indivíduo que ele foi dependente químico, dependente de álcool, fumou muito numa determinada encarnação. Aí ele desencarna, ele morre, né? Linguagem que a gente tem aqui no nosso dia a dia, e era para ele viver muito mais. Se ele não tivesse esses vícios, a dependência química, drogas, o álcool, o cigarro, ele poderia viver muito mais, talvez até os seus 90 anos. Mas devido às doenças que ele adquiriu com os vícios, ele desencarna com seus 50, 60 anos. É o chamado suicídio inconsciente. Então, ele prejudicou o corpo físico dele, o corpo material, mas também ele prejudicou o corpo espiritual, o perispírito. Então, quando ele vai renascer, quando ele vai reencarnar, naquele processo de 9 meses de gestação, o perispírito, o corpo espiritual já começa a passar algumas doenças ali para aquele corpinho que está em desenvolvimento. Então, tem algumas doenças congênitas, doenças genéticas, que a criança já nasce com ela, consequência de outras vidas. Vejam só. Então, nós, compreendendo essa situação, nós vamos procurar trabalhar sempre o nosso lado positivo, a questão da nossa mente positiva, pensamentos positivos. Na época da AIDS, ali nos anos 80, 1980, quando foi descoberta essa doença, muitos médicos começaram a observar o que eu acabei de dizer para vocês. Foi desenvolvida uma nova ciência chamada psiconeuroimunologia. Psico, a mente, neuro, o cérebro, né? Neuroimunologia, a imunidade do nosso organismo. Que foi observado justamente isso, a importância da qualidade dos nossos pensamentos. Se você ficar numa situação de depressão, de tristeza, se lamentando, você acaba desencarnando mais rápido. Seu organismo enfraquece. Se você é um indivíduo positivo, pensa em Deus, você faz preces, você busca na sociedade ajudar, fazer a caridade, fazer coisas boas, você vai ter mais saúde para o seu organismo. Então, essa é uma lei, uma contribuição extraordinária que o Espiritismo demonstra para nós, que a qualidade dos nossos pensamentos influencia a nossa saúde. Observem as pessoas que são mais calmas, mais tranquilas, e observem aquelas pessoas que são nervosas, agitadas. Então, o desequilíbrio emocional causa em nós problemas cardíacos do coração, problemas de pressão arterial. Uma pessoa mais tolerante, mais calma, mais paciente, vai ter uma saúde mais estável, sua pressão arterial, sua qualidade cardíaca mais saudável. Mesma coisa no corpo espiritual. Quando nós participamos de reuniões mediúnicas, os espíritos sempre recomendam para nós, olha, você é médium, você está participando de um grupo mediúnico, é importante você manter o seu equilíbrio emocional. Porque quando você participa da reunião, você vai atrair para a reunião espíritos afins. Então, se você estiver equilibrado, você vai contribuir com a reunião. Se você vier para a reunião mediúnica depois de uma briga, de um conflito na família, depois de discutir com alguém, você vai trazer elementos negativos para a reunião mediúnica, fluidos negativos, vai estar prejudicando a reunião. Então, nós
Todos nós, em volta do nosso organismo, em volta do nosso corpo, nós temos fluidos, nós temos energias. Essas energias que estão em volta do nosso corpo mostram quem nós somos, mostra o nosso caráter, a nossa personalidade, as coisas que nós gostamos, que nós não gostamos. Espíritos que têm uma certa evolução, quando nos observam e observam esses fluidos, essas energias que estão em volta de nós, eles sabem quem nós somos. Eles sabem quais são os nossos estados de espírito. Será que nós estamos em paz de espírito, estamos bem? Ou estamos em conflitos, estamos em depressão, estamos com dificuldades emocionais? Tudo isso, essas energias que nos envolvem, mostram. Tem uma pesquisa feita na antiga União Soviética, hoje é a Rússia, né? E mais alguns países ali da região, que desenvolveram a chamada câmera Killian. Essa câmera Killian tira fotografia nossa, e essas fotografias saem com a nossa aura. É uma câmera fotográfica com um campo eletromagnético que consegue perceber essas energias que nos envolvem. Essas energias eles dão o nome de aura. Nós temos uma aura que nos envolve. Então, quando eles tiram a fotografia e mostram para nós as kirliangrafias, as fotografias da aura, eles analisam essas fotografias e observam, às vezes, algumas manchas em algumas partes do organismo. Então, puxa, eles olham uma mancha ali na região dos pulmões, no coração, nos rins, e eles vão investigar, eles percebem que, de fato, a pessoa tem algum problema orgânico naquela região. Então, a nossa aura mostra para nós justamente as nossas deficiências. Se é uma pessoa saudável, com saúde, uma pessoa calma, tranquila, ela vai ter uma aura, uma luz assim mais suave em volta dela. E as pessoas mais agitadas, nervosas, têm uma cor assim mais pesada, mais bruta em volta dela. Kirliangrafia, vejam só. Aqui na Universidade do Paraná tem um hospital, um grupo de espíritas que avaliam a saúde das pessoas também, tirando fotografias da aura. Então, tanto lá nos Estados Unidos, tem a Universidade de Virgínia, e algumas universidades no mundo que têm esse trabalho com as câmeras Killian, Kirliangrafia. É muito, muito interessante. E nós espíritas sabemos que a aura é um reflexo do corpo espiritual, do nosso perispírito. É uma grande contribuição que o Espiritismo traz na área da medicina. Na área da psicologia, quantos traumas nós temos psicológicos, problemas psicológicos oriundos do nosso passado. Então, casos de claustrofobia. Claustrofobia é aquelas pessoas que têm medo de locais fechados. Então, tem alguns casos que a pessoa morreu numa outra vida, desencarnou numa outra vida, num acidente, exemplo, caiu num poço, ficou presa num poço ali fechado, local fechado, e desencarnou. E aí, quando ela reencarna, ela traz para essa outra vida lembranças inconscientes daquele trauma do passado. Pessoas que têm medo de avião, ou medo de um transporte, ou medo de alguma coisa, esse medo inconsciente, consequência de vidas passadas. Então tem alguns trabalhos em psicologia que fazem o tratamento desses casos, não revelando o que foi a pessoa numa vida passada, revelando detalhes da vida passada, não. Simplesmente dizendo para ela que aquele trauma que ela está vivendo foi a consequência de uma situação ocorrida na vida passada. Essa pessoa sente alívio e começa a ter uma melhoria dos sintomas que ela sente. Ainda na psicologia, pessoas que fazem tratamento de hipnose, tem alguns casos em que a pessoa entra num estado hipnótico e começa a falar idiomas diferentes, reflexo de uma vida passada. Então imaginem vocês um indivíduo que está lá relaxada no seu divã, o psicólogo começa a pedir para ela voltar no passado, lembrar do passado, e de repente ela que estava sempre aqui no Brasil, falando o idioma português,
começa a falar um outro idioma, começa a falar em alemão, e aí o psicólogo começa a investigar o que ela estava dizendo naquele idioma alemão, percebe-se que se trata de uma vida passada que ela teve lá na Alemanha, ou em outros países. Então, nós temos um psiquiatra, médico, psicólogo, Dr. Brian Weiss, lá nos Estados Unidos, já escreveu várias obras, e ele tinha uma paciente que entrava num estado de hipnose e lembrava de vidas passadas. E ele foi fundo na investigação, o que ela lembrava, ele começou a investigar e viajou para os países que ela tinha lembrança, começou a investigar se de fato existiu tal pessoa, com aquele nome, aquelas características. E sim, foi confirmado. Dr. Ian Stevenson, já desencarnado, mas ele teve um patrocínio daquela empresa Xerox, copiadora, e para ele poder investigar a realidade da reencarnação. E o Dr. Ian Stevenson pesquisava a reencarnação em crianças que tinham lembranças de outras vidas. Dr. Ian Stevenson viajou pelo mundo investigando crianças que lembravam de outras vidas. Aqui no nosso Brasil, Dr. Hernani Guimarães Andrade, que era muito amigo do Dr. Ian Stevenson, trouxe alguns casos de crianças aqui brasileiras que lembravam de outras vidas. Realmente, é a demonstração científica que nós já vivemos antes, que nós já tivemos outras reencarnações. Essa é uma colaboração extraordinária da nossa doutrina espírita, demonstrando a realidade da reencarnação. Todos nós aqui estamos em níveis diferentes de evolução. Vejam só, cada um de nós tem um caminho ao longo das encarnações. Nós fizemos escolhas no nosso passado. E essas escolhas que nós fizemos no nosso passado determina hoje o nosso jeito de ser. Então, quem nós somos hoje? As coisas que nós gostamos, que não gostamos, o nosso jeito de ser é consequência das nossas escolhas que nós fizemos no passado. Então, o Espiritismo diz para nós: procure sempre escolher bons caminhos, faça o bem. Nessa escolha dos bons caminhos, nós vamos estar crescendo espiritualmente. Ele mostra para nós, lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, a escala espírita. Ele divide os espíritos em 10 níveis de categoria. Espíritos da 10ª categoria, espíritos ainda muito imperfeitos, espíritos que cometem maldades, e até que espíritos que gostam de cometer maldades, espíritos mais ou menos, espíritos que têm ainda situações de maldade, mas que já estão entrando já em situações de fazer o bem também, de ajudar. Espíritos da 6ª categoria, 7ª. Aqui no planeta Terra nós estamos todos mais ou menos ali, em média, 6ª, 7ª categoria. A partir da 5ª categoria, espíritos bons, pessoas que gostam de fazer o bem, pessoas bondosas, pessoas caridosas. E na primeira categoria, espíritos do nível de Jesus, espíritos assim evoluidíssimos, né? Então nós aprendemos com o Espiritismo os níveis evolutivos. Então quando nós estamos aqui no nosso mundo em contato com os amigos, os parentes, as diversas pessoas, nós temos que ser pacientes e tolerantes. Compreender que cada um está na sua posição evolutiva, cada um está no seu nível, cada um gosta da sua religião, tem a sua preferência pela sua religião. Todos nós temos as suas preferências e as suas divergências. Isso é muito natural quando a gente compreende o processo evolutivo, que todos nós estamos em evolução. Portanto, o Espiritismo colabora conosco, nos tornando pessoas mais pacientes, pessoas mais tolerantes, diante das diversidades que existem aqui no nosso planeta Terra. A importância do estudo do Evangelho, o Espiritismo ressalta como é importante a gente conhecer a vida de Jesus e pôr em prática os ensinamentos de Jesus, do amai o vosso próximo
como a ti mesmo, de perdoar, ensinamentos básicos do Mestre Jesus há 2000 anos atrás, que o Espiritismo vem reforçar a importância de nós pormos em prática esse amor ao próximo, essa capacidade de a gente desenvolver de perdoar o próximo. Pessoas que fazem o mal para nós devemos nos esforçar para não revidar com o mal e que, se possível, a gente fazer um esforço para ajudar, fazer o bem. Essa é a proposta do Mestre Jesus. O Espiritismo ensina para nós a importância da prece, importância extraordinária da prece. Através da prece, nós conseguimos entrar em contato com Deus, com Jesus, com os bons espíritos. Isso traz para nós uma tranquilidade mental, traz para nós uma paz de espírito. Nós espíritas sabemos da importância do passe, dessa transmissão energética. Então daqui a pouco a gente vai estar recebendo o passe. O Espiritismo ensina para nós que através da prece, da concentração, nós podemos transmitir energias positivas para os nossos organismos. Então, nós que temos algumas deficiências no corpo espiritual, no perispírito e no nosso corpo material, nós recebemos energias através do passe, e a prece é uma ferramenta que liga esses bons espíritos para nós na conjunção dos fluidos, das energias que vão ajudar na saúde do nosso organismo. Então, as pessoas que frequentam igrejas, pessoas que frequentam centros espíritas, as pessoas que nas suas residências, na sua casa, elevam o seu pensamento a Deus e fazem as suas preces, elas têm mais saúde, têm mais paz de espírito e são pessoas mais positivas, podemos afirmar, que são pessoas que contribuem com a sociedade. Então, essa é uma contribuição extraordinária do nosso Espiritismo. E, finalizando, eu queria lembrar vocês de uma obra chamada O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Principalmente a segunda parte dessa obra. Na segunda parte dessa obra, nós temos ali espíritos no mundo espiritual descrevendo a sua situação lá no mundo espiritual, situação feliz, situação infeliz, mais ou menos, dependendo do que eles fizeram aqui no nosso planeta Terra. Como é que foi a vida deles? O que eles fizeram de bem? O que fizeram de mal? E lá no mundo espiritual, eles descrevendo a situação. Os irmãos que cometeram crimes, tem os criminosos arrependidos e os criminosos ainda não arrependidos. Aqueles irmãos que cometeram suicídio, aqueles irmãos que foram ricos aqui na Terra, tiveram riqueza, mas que desprezaram os pobres, que humilharam aqueles de uma classe inferior. Aqueles pobres também, mas que eram muito orgulhosos e que não aceitavam ajuda. Os espíritos dizem para nós que o orgulho, junto com o egoísmo e a vaidade, são defeitos assim muito grandes que nós temos que combater. Então, o Espiritismo, nessa obra, mostra para nós a justiça de Deus em ação. Então, nós seremos felizes, infelizes ou mais ou menos, dependendo do quanto nós fomos ou não fomos pessoas boas aqui na Terra. Portanto, o Espiritismo nos incentiva, mostra para nós a necessidade de sermos pessoas boas, sermos pessoas honestas, de nos esforçarmos para pôr em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, resumindo para vocês, esses são alguns itens que mostram a importância do Espiritismo, a importância que o Espiritismo tem para a melhoria da nossa sociedade. São contribuições preciosíssimas da nossa doutrina espírita. E à medida que nós vamos conhecendo melhor a doutrina, à medida que ela vai se espalhando pelo mundo, o mundo vai se tornando melhor. Nosso planeta Terra, que hoje é um mundo de expiação e provas, vai deixar de ser um mundo de expiação e provas e vai ser no futuro um mundo regenerativo. Vai ser no futuro um mundo
onde pessoas boas vão estar aqui reencarnando na Terra. Esses espíritos muito inferiores, muito agressivos, não vão mais reencarnar aqui na Terra, eles vão reencarnar em outros mundos. E o planeta Terra será destinado a espíritos bons, espíritos que vão estar praticando o bem. Estaremos vivendo, portanto, num mundo feliz, o futuro planeta Terra, onde os ensinamentos de Jesus serão praticados. Pessoal, agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.